queridas irmãs, nós vamos hoje desfrutar, compartilhar com vocês a lição do alimento diário e o título é Tendo esse ministério, não desanimamos. Então eu queria começar lendo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz: Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então aqui vemos duas coisas. Vemos que temos um precioso tesouro e que está posto em vaso de barro. Quem são esses vasos? Em seguida, fala que nós estamos sujeitos a passar por tribulações. O versículo 8 fala assim: em tudo somos atribulados, cercados, porém não angustiados, perplexos, sem saída, porém não desanimados. 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu queria fazer uma pergunta, irmãos. Diante dessa leitura, hoje nós estamos restringidos e estamos vivendo intensamente a nossa vida familiar. Nesse convívio com a nossa família, quem você tem valorizado? O vaso ou o tesouro? E no convívio com os irmãos, quem se manifesta? O vaso ou o tesouro? No convívio com as demais pessoas, quem tem brilhado? O vaso ou o tesouro? Nós vemos que o desejo de Deus é que o tesouro brilhe e que o tesouro se manifeste. E ainda vimos um exemplo do nosso irmão Pedro nessa leitura, que ele nos diz que quando ele era jovem, ele foi perseguido e acusado de ser ambicioso, de querer posição na igreja. E que ele tinha alternativas a escolher, e ele escolheu a alternativa de obedecer, submeter aos presbíteros da igreja. Irmãos, se nós queremos tomar esse caminho de ser úteis nesse ministério, servir ao Senhor de bom grado, nós precisamos tomar esse caminho da simplicidade, da obediência, da submissão. Por fim, irmãos, eu queria dizer que nós temos a palavra profética que nos dá a direção, que nos dá a saída. Nós temos o Espírito no nosso interior, que nos dá força e nos capacita. E o versículo 16 deste mesmo capítulo fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem interior se corrompa, contudo, o nosso homem exterior se renova de dia em dia. Eu queria desejar para vocês um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe.